Eu tenho certeza que você comete esse erro. Você estuda muitas horas por dia, estuda até mais que as outras pessoas, mas depois sente que esqueceu do conteúdo. Isso é meio frustrante, né? Parece até que é falta de esforço, mas não é. A neurociência explica que tentar lembrar do conteúdo pode reter melhor, mas você tem que fazer isso da forma correta, porque se você fizer errado, você pode não só não reter o conteúdo, mas pode te atrapalhar. Eu sou a Anne Machado, sou estudante de medicina, e nesse vídeo eu vou falar pra você como é que o cérebro de uma pessoa que estuda funciona. Imagina a cena, você tá lá, estuda o dia inteiro em determinado assunto, vê muita videoaula, lê bastante, e depois de um tempo você vai fazer questões sobre aquele determinado assunto. Você lembra mais ou menos do que se trata, você lembra de uma coisinha ou outra, mas você não consegue resolver direito ou você demora muito tempo. Sabe por que isso acontece? Porque o cérebro trabalha de uma forma diferente da qual a gente imagina. Então, esse estudo que você faz lendo, vendo alguém, na verdade é um estudo muito mais passivo do que ativo. Isso não estabelece conexões neurais eficientes. Então, você passa muito tempo estudando, mas seu cérebro não está seu cérebro não tá praticando de verdade, ele não tá agindo de fato. É como se você estivesse na academia e você visse alguém malhando. Nossa, que a técnica da pessoa, ela tá fazendo de tal forma e tá crescendo. Você acha que vai acontecer com você? E não é assim que funciona. Você tem que ir lá e tem que fazer o mesmo. Então, como é que a gente faz para ter esse estudo mais ativo, menos passivo, para reter mais, estabelecer conexões neurais de verdade? A neurociência estuda um fenômeno chamado prática de recuperação. O que é a prática de recuperação? É você tentar relembrar de algum conteúdo. Quando você tenta lembrar de algum conteúdo, por mais que ele não esteja totalmente claro, você vai associando ideias, isso vai favorecer a conexão de conexões sinápticas. E essas conexões sinápticas vão favorecer que você tenha essa memória de mais fácil acesso. Então pensa comigo, é como se cada vez você tem uma grama lá e cada vez que você passa, a grama fica mais marcada, sabe? Você vai causando ali umas deformidades, então cada vez que você lembra, você vai marcando mais. E também, ao mesmo tempo, pensa que você tá com uma página assim, um arquivo, e você vai lá e edita. Quando você edita, você deixa ele mais completo e como ele vai subir na barrinha, ele vai ficar de mais fácil acesso. Então é isso. Quando você vai lá, você revisita, você revisa o conteúdo, tenta lembrar, assim, você primeiro vai deixar mais marcado e depois você vai deixar mais completo e de mais fácil acesso. E por que esse estudo é melhor do que, por exemplo, reler, né? Reler as pessoas chamam de estudo mais passivo. Por quê? Porque você vai reler, você vai, não, verdade, tem isso. Você vai se sentir familiarizado, você vai ter uma impressão de que você sabe o conteúdo, de que, nossa, é verdade, tinha esquecido disso, agora eu sei. Mas na verdade, como se o cérebro não teve que se esforçar muito, ele não vai entender que aquilo é importante. Ele vai pensar, não, depois eu vou ler isso aqui de novo, não é o que eu preciso saber. Então, por isso, essa diferença entre estudo passivo e estudo ativo é muito importante. Existe um detalhe curioso que é o sistema de memória de trabalho. E o que é esse sistema? Ele é responsável por armazenar e manipular informações que são retidas temporariamente no cérebro. Então, pense comigo, você estudou um conteúdo super complexo, ele ainda está ali na sua memória, você não entendeu tão bem assim, mas você sabe de uma coisinha ou outra. E você vai tentar relembrar esse conteúdo, mas parece muito difícil, ao mesmo tempo você não está entendendo tão bem. Na verdade, você só está gastando energia sem muito retorno. Então é como se você estivesse lá na academia, você vai pegar um peso que você nunca pegou, que ele é muito pesado assim, e você vai tentar pegar. E o que acontece? Geralmente as pessoas se lesionam porque não têm capacidade, elas não têm músculo, ou seja, elas não aprenderam um conteúdo e acabam não só se lesionando, mas também não aprendendo. Então você gasta muito esforço e não tem um retorno efetivo. Tá bom, então o que você tira disso tudo? Tira aqui, você precisa de uma base. Então, naturalmente, você vai estudar um conteúdo, você vai ter várias dúvidas, e é importante que você tire essas dúvidas, que você faça vários exercícios, e que você pode até fazer um exercício com consulta, entendendo ali exatamente cada coisa. Porque você primeiro precisa de uma base. Então, vamos voltar, por exemplo, da academia. Você primeiro precisa pegar pesos mais leves, você cria mais músculo, e depois criando mais músculo, você consegue pegar um peso mais pesado. E depois pegando um peso mais pesado, você não vai se lesionar. Na verdade, isso vai te ajudar a ganhar mais e mais músculos, né? Então é assim que funciona. Quando você tem uma base mais consolidada, já tá entendendo, não tá tendo tanta dúvida, o seu cérebro vai começar a conectar mais padrões, ele vai armazenar no local do cérebro onde armazena informações
de memória a longo prazo, e isso vai favorecer com que a sua recapitulação seja bem mais fluida, mais fácil e que você realmente consiga ser eficiente. Tá, então vamos para algo mais prático. Imagina que você está lá na academia e vai fazer um exercício pela primeira vez. Primeiro, o que vai acontecer? O instrutor vai te explicar. Então, o que seria isso no mundo dos estudos? Você vai ver uma videoaula, você vai ler, e é importante que te explique, porque você tem que saber mais ou menos para onde é que vai, né? E tá, qual é a segunda etapa? A segunda etapa é você entender o que ele está explicando. Então você vai ver o que o instrutor está falando. Olha, ele está falando, olha, você não pode estender demais na aula. O professor vai falar, olha, é isso daqui que se faz, não pode fazer aquilo. Então você tem que realmente estar ali e estar de uma forma ativa, querendo saber o que ele vai te passar. A terceira etapa é você tentar relembrar aquilo. Então quando você tenta relembrar, né, é a parte que seria da execução. Então, a parte que você vai mesmo pegar o peso e vai fazer o exercício. E num dos estudos seria você ir lá fazer uma questão, você explicar para si mesmo. E nesse momento, as conexões neurais vão se estabilizar mais, vão se estabelecer de fato, de uma forma que você pense, não, isso aqui realmente tem que saber. E depois, o que acontece? Você vai ter os erros. Quanto mais você faz exercício, mais você vai ver que tem erros, né? É natural que isso aconteça, porque você ainda está aprendendo o conteúdo. Então, beleza, você viu os erros, eles são muito importantes porque você vai poder consertá-los. E ao mesmo tempo, quando você vê um erro e tenta corrigir, seu cérebro também vai entender, não, isso daqui realmente é importante, porque eu errei tal coisa. Então, nossa, eu estendi demais aqui, então podia me lesionar. Então, o seu cérebro já vai ter um cuidado maior com aquilo. E a quinta etapa seria de você relembrar com revisões passadas. Então, de vez em quando você faz uma questão. Então, por exemplo, você viu esse conteúdo hoje, daqui uma semana você vai rever ele, depois daqui 2, depois daqui 1 mês, depois 2 meses. Isso vai fazer com que esse conteúdo fique fresco na sua memória, com que você tenha familiaridade. Seu cérebro entenda, não, preciso saber disso, porque senão eu vou ter que refazer, vou ter todo o esforço de novo. Não, já tá aqui, já tá editado, de fácil acesso, tudo isso que a gente já conversou, né? Você já criou um músculo, ele já sabe como fazer, ele só precisa executar agora. Então, se você não tem essa revisão ativa, pode ser que você acabe esquecendo. Existem estudos assim, muito interessantes que falam que alunos que estudam com método ativo retêm muito mais o conteúdo do que alunos que só releem o conteúdo, fazem outras práticas ou veem mesmo uma videoaula novamente. Isso é muito interessante e se compara bastante com uma curva de crescimento. Mano, que crescimento que veio. Tô tendo esse conteúdo na faculdade. A curva de crescimento. Esquecimento. Nossa, a curva de esquecimento. E o que essa curva de esquecimento mostra? Mostra que sem o estudo ativo, esse conteúdo ele vai ser esquecido ao passar do tempo. É como se você estivesse lá escrevendo na areia e toda vez que a água passa, ela tira um pouquinho, mas ainda fica um pouco, né? Fica meio marcado ali. E você tem que ir escrevendo várias vezes no mesmo local, para que se fixe. Senão vai sendo perdido com o passar do tempo. Bom, então o que a gente tira disso tudo? Que você precisa de uma base sólida e ao mesmo tempo você precisa de algo que sempre reforça que aquele conteúdo é importante. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscreverem. Se tiverem dúvida ou quiserem falar alguma coisa, deixem aqui nos comentários que eu vou amar ler. E é isso, gente. Tchau, tchau!